Good morning or afternoon, everyone, depending on where you are coming from in the world. And welcome to the webinar series, Nature at Work, Natural Climate Solutions from Brazil. First, I want to note that we have interpretation available in Portuguese and English, so please select the globe icon at the bottom of the screen and select your preferred language. We'll also post these instructions in Portuguese in the chat. My name is Joey Wagner, representing the Natural Climate Solutions Alliance, an initiative of the World Business Council for Sustainable Development, and I want to thank you for joining us for today's webinar titled Guidelines for High Integrity Carbon Projects in the Brazilian Amazon, co-organized with the Natural Climate Solutions Alliance and the Voluntary Carbon Market Integrity Initiative, VCMI, and Climate Focus. For those joining us for the first time, a quick introduction to us. We are the Natural Climate Solutions Alliance, an initiative of WBCSD. We work with businesses, NGOs, and technical experts to grow demand for high-quality carbon credits from natural climate solutions, these being credits that reduce emissions, protect biodiversity, and strengthen local communities. We started this webinar series to really highlight the key role that Brazil plays in the story of nature and climate solutions. Our aim is to build knowledge and momentum ahead of COP by sharing those stories of best practices, lessons learned, and NCS opportunities by those who are working on the ground in Brazil on these solutions. As I said, this webinar is part of a wider series showcasing natural climate solutions from Brazil, which is being co-hosted with NCSA members and our local partners, really bringing together local expertise and international perspectives. I'll share the link to the full series webpage. For those who are interested, we have also been posting the recordings from past sessions, so if there are sessions you've missed, you can go back and watch them. And I'll leave this up on the screen for a second, but here's a quick overview of the sessions that have already taken place. And here is where we are today on webinar 12 out of 14. Today we have a really amazing panel for you. We're going to be discussing practical guidance for developing high-integrity nature-based carbon projects in the Brazilian Amazon. This conversation is especially important now as the world looks to Brazil and its people in the lead up to COP30. We're grateful to our speakers for sharing their knowledge and experiences today, and to all of you for joining this exchange. There will be time for questions towards the end of the session, so please make sure to put them in the Q&A box. And with that, let me hand over to my co-host, Alan, from Climate Focused, who will begin to introduce the session. Thank you. Good morning, good afternoon, everyone. I'll switch to Portuguese now because the next presentation will be in Portuguese. For those who haven't yet turned on translations, please do so using the link in the bottom. The explanations are also in the chat. Bom dia a todos, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando desse webinar hoje. Para quem ainda não teve a oportunidade de acessar a função de tradução, esse webinar vai ser tanto em português e em inglês. Então, no chat tem a explicação de como realizar essa tradução. E agora, para fazer os comentários iniciais de abertura, eu convido o secretário de Meio Ambiente do Estado do Acre, Leonardo das Neves Carvalho. Leonardo, por favor. Olá, bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Aliança para Soluções Climáticas Naturais, também WBCVS, pela organização deste importante webinar, pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre o trabalho que estamos desenvolvendo no estado do Acre, em parceria com os outros atores para a construção do guia de projetos de carbono de alta integridade na Amazônia brasileira, um guia prático sobre conformidade legal e salvaguardas socioambientais. Este guia surgiu um momento crucial em que o mundo volta, os olhos para os estados da Amazônia, não apenas reconhecendo como um bioma essencial para a regulação climática, mas também um território que pode ser rico em saberes, em biodiversidade e também em soluções climáticas baseadas na natureza,
A gente aqui no Acre tem uma trajetória reconhecida de pioneirismo, né, na implantação de políticas ambientais e desses serviços ecossistêmicos, através do Sistema Estadual de Incentivos Ambientais, que está sendo implantado faz 15 anos esse ano, e essa experiência nos permite entender esses desafios e as oportunidades de desenvolvimento de projetos de carbono. Num primeiro momento, nós trabalhamos muito a partir de uma estratégia de pagamento por resultados, e agora nós temos atualizado, a partir de 2023, o sistema para estar atuando dentro do mercado voluntário, dentro de uma estratégia que a gente chama do RED jurisdicional. Isso é uma questão muito complexa, que envolve uma série de atividades técnicas, capacidades, né? E esse guia que a gente está apresentando e formatando, né, e criando em conjunto, de forma colaborativa, ela é mais do que uma ferramenta técnica, ela é um compromisso de alta integridade. O Estado do Acre tem isso muito forte, esse reconhecimento que tem a ver efetivamente com a participação social e com esse envolvimento das comunidades, né? Então, e a gente busca, obviamente, que esses projetos de carbono na Amazônia sejam não apenas ambientalmente justos e sustentáveis, mas também respeitem, como eu disse, o direito das comunidades locais, né, os indígenas, os ribeirinhos, enfim, buscando trazer benefícios concretos, né, para essas populações que vivem lá na floresta. Sobre o trabalho, efetivamente, que temos desenvolvido em conjunto com o Instituto de Mudanças Climáticas, também temos o GCF, o Estado de Rondônia, a Climate Fox e o VSMI. Acho que eu gostaria de destacar os três pontos, né, principais, que seria a questão da conformidade legal, garantir que esses projetos estejam de acordo com as leis, é um desafio gigantesco. A gente tem agora uma lei nova no Brasil, que é a lei que criou o mercado regulado de carbono, mas também um microsistema de RED, a gente chama, trazendo uma série de novidades. Isso tem colocado a gente numa posição de desafio e uma discussão coletiva, né? A gente tem discutido isso no âmbito da área técnica dos estados, né, para poder ter uma visão da Amazônia, porque isso vai garantir, de fato, a alta integridade. Seria muito complexo nós termos visões muito díspares entre os estados, isso, com certeza, tenderia a diminuir essa integridade, né? A gente ter posições muito diferentes. Então, tem um trabalho muito importante do consórcio também da Amazônia Legal, conduzindo esse processo através da Câmara de Meio Ambiente, esses outros atores também no território. Além disso, também falar um pouco da salvaguarda socioambientais, esse processo, principalmente com relação às consultas, né, com os indígenas, com as populações tradicionais, as CLPIs, que asseguram a comunidade indígena tenha voz ativa e seja beneficiada de forma justa. Esse processo hoje está sendo construído principalmente nos 3 estados que estão mais avançados, né, Tocantins, o Pará e o Acre. Nós, do estado do Acre, já concluímos o nosso processo, e desse processo nós fizemos uma atualização da nossa estratégia de repartição de benefícios, que estabelece critérios claros, objetivos, de como que esse recurso, quando chegar, vai ser distribuído, dentro de estratégias que visam tanto reforçar, né, pagamento através do fluxo, mas também garantir, por meio de equidade, um pagamento ao estoque, aqueles que estão mantendo a floresta, exemplo das comunidades tradicionais e também das populações indígenas. Então, a gente tem colocado esses 3 pontos como pontos importantes. Então, para concluir, sabemos que implementar projetos de carbono de alta integridade na Amazônia não é uma tarefa simples. A gente enfrenta esses desafios relacionados à governança territorial, ao fortalecimento das capacidades locais e à necessidade de atrair investimentos
responsáveis e que garantam essa continuidade, né, ao longo do tempo e também a escala necessária para fazer a mudança, né? A gente precisa de uma quantidade de recursos que seja considerável para que a distribuição, de fato, produza resultados dentro de um círculo virtuoso de diminuição da emissão de carbono e a diminuição consistente do desmatamento, enfim, das emissões. Então, a gente compreende muito que o mercado de voluntário de carbono, dentro da estratégia do RED jurisdicional, ele pode ser esse motor, né, ser esse vetor dessa transformação. E o Estado do Acre está aí há 15 anos aplicando. Então, nós entendemos que o guia é uma resposta prática para essas questões que estão sendo elaboradas com base em diálogos entre essas experiências, né, nos diversos estados e reflete essa visão de futuro para que a Amazônia tenha essas ações integradas e que alie a conservação com o desenvolvimento econômico e também a justiça social. Então, falar um pouquinho, por fim, eu quero reforçar que o Estado do Acre está comprometido em liderar e apoiar essas iniciativas que promovam essas soluções climáticas baseadas na natureza, e o guia é um passo importante nessa direção para mostrar para os investidores, para os doadores, que a gente está pronto, os estados da Amazônia estão prontos com projetos consistentes, robustos, para poder receber recursos e aplicar diretamente nas regiões e com as comunidades. Então, eu agradeço essa oportunidade, né, de contribuir hoje com o webinar. Estamos à disposição do Estado do Acre e também agora durante a COP30 em Belém, para fazer o diálogo de alto nível que esse assunto merece e que a gente precisa, de fato, avançar e implantar, né, e trazer resultados efetivos para os estados da Amazônia nessa pauta. Muito obrigado. Obrigado, secretário Leonardo. Agora, seguindo com a nossa programação, a gente vai ter uma fala também do secretário adjunto de Desenvolvimento Ambiental do Estado da Amazônia, de Rondônia, Gilmar Oliveira de Souza. Secretário, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui essa iniciativa, né, promovida pela Aliança para as Soluções Climáticas Naturais, o GCF, né, que fez toda essa intermediação, né. Quero aqui cumprimentar o Carlos Aragão também, né. Meu amigo Leonardo, né, Leonardo? Como é que você está? Como é que vai o Acre? Tá bom aí? Tá tudo bem. Como é que tá, Gilmar? Obrigado. Também aqui na correria, mas estamos aqui. Essa iniciativa, gente, de fazer esse guia do projeto de carbono de alta integridade na Amazônia brasileira e o guia prático sobre conformidade legal e de salvaguarda, é um avanço muito importante aqui para o estado de Rondônia, para o Acre, eu acho que para a Amazônia legal, né? Que aí a gente acaba trazendo isso aí, uma integridade, né, do nosso potencial da biodiversidade que nós temos aqui na Amazônia. E nós vamos tirar um pouco dessa situação da Lei 15.042, que foi criada, que regulamenta, né, a Comissão de Crédito de Carbono, que ela ficou meia confusa, né, em vários aspectos ali, entendeu? Competência, que não é competência, que é legitimado, que é legitimado, tem um salvaguarda, tem um CLPI, tá? É um avanço muito importante para a gente, né? E nós estamos aqui para fazer parceria, para a gente aprender mais também, né? Porque toda hora muda essa situação, é de um jeito, depois de outro. E nós conseguimos, através desse guia, nós trazer uma seguridade sobre o nosso crédito de carbono, que é a nossa da biodiversidade, isso vai ser um passo muito importante. O Leonardo falou tudo, né? Não deixou falar nada. Quero agradecer a todo mundo, gente. Vamos dar início à nossa apresentação. Alan, é toda sua aí. Obrigado, gente. Muito obrigado, Gilmar. Seguindo com a nossa apresentação, a gente vai agora fazer uma apresentação sobre o guia de fato que está sendo elaborado. Para isso, eu chamo a Ana Beatriz Freitas da Silva, Head de Pagamentos, Head de Pagamentos por Serviços Ecossistêmicos na Amazon Investor Coalition. Bea, por favor.
Olá a todos, bom dia. Queria começar essa apresentação agradecendo a todos os parceiros que apoiaram o desenvolvimento dessa iniciativa e especialmente a NCSA por possibilitar esse webinar incrível para todos nós. A partir de agora eu vou falar em inglês, então eu vou retornar ao mesmo discurso e vocês podem utilizar a ferramenta de tradução. Hi, everybody. I'd like to thank all of the different stakeholders that got united together to discuss a little bit more about a high integrity ecosystem in the Brazilian Amazon. I would like to also thanks for all the partners, especially the MCSA that is hosting this webinar. As Alan already told you all, my name is Bea. I'm the head of payments for environmental services at Amazon Investor Coalition. And the Amazon Investor Coalition, or AIC, as we generally call, was launched on 2020 on the 75th meeting of the UN Global Governance Forum from the general understanding that the Amazon does not need saviors. It needs the strategic allies that could listen, collaborate, and build together for a better future. So, thinking about this, AIC built this learning and collaboration platform that unites philanthropists, private investors, and corporate buyers with governments, nonprofits organizations, and also allies to promote the rule of law across the Amazon region, reduce deforestation, and advance regenerative economies throughout all of the Amazon region. So we believe that the future of the Amazon regenerative economy is already being shaped by those who live in the forest, and our role is to connect, amplify, and strengthen these solutions. So from our perspective, the different strategies on payments for environmental services, and particularly those related to carbon markets and carbon storage and sequestration, they can serve as a mechanism for compensating the traditional communities while also strengthening other social bioeconomic value chains across the Amazon. However, we have observed that the region still lacks a structure capable of providing the necessary support to foster a high-integrity carbon ecosystem. And because of this, we've chosen to focus our efforts on strengthening the integrity across carbon markets in the Amazon region. In the recent years, we have identified significant gaps in terms of access to information and transparency, and was thinking about this that we connected with the Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, the Governor's Climate and Forests Task Force, Climate Focus, La Clima, and the governments of Acre and Rondônia to develop this guide in co-construction and cooperation to really provide access to information and an overview about how to build and how to evaluate high integrity initiatives through the Amazon. So this is a little bit of an overview of the history of this, how this guide was structured. But right now, I would like to focus a little bit more on the guide. The objective of the guide is to promote high integrity nature-based solutions in carbon projects in Brazilian Amazon. So these nature-based activities include both emission reductions and also removal activities, but generally focused on the forestry sector. Because Brazil's activities in the voluntary carbon market, they have a really big focus on reduce emissions from deforestation and forest degradation, or REDD+. So the guide addresses both the project-based REDD+ initiatives and also the jurisdictional REDD+ approaches, offering guidance that might be applicable to both scales of implementation. Also, the content of the guide can be applied throughout the Amazon. The initiatives of Acre and Rondônia are covered in a greater depth, reflecting their active involvement on the preparation of the document and their excellence on achieving high-quality carbon projects in the region. So on the slide, we can see a little bit about the different chapters where we provide clear guidance on how to address the complex aspects of developing carbon projects in the Amazon, especially regarding subjects as land tenure, free, prior, and informed consent, benefit sharing, and others. The guide also includes a chapter specifically focused on recommendations about how to structure fair contracts that provide tangible benefits to local communities. One particularly useful component of this guide is that at the end of each chapter, we have boxes that includes the recommended best practices from our perspective.
which makes more clear and objective to understand how to act to implement those best practices to achieve high quality carbon markets. It is important to understand about talking about specifically high integrity carbon markets that although there is still no internationally recognized and uniform definition of high integrity, there is still a consensus that is based on three central principles. The first one is that the carbon credits must accurately represent GHG emission reductions and removals. The second one is that the benefit must come beyond climate change mitigation, especially when we talk about regions such as the Amazon. And the third one is that the use of carbon credits is a complement and not a substitute for urgent and direct decarbonization efforts within net zero emission trajectories. This context has a really specific nuances when we see on the Amazon region, because here, when we talk about forest preservation, we are not talking only about trees standing, we are talking about people that builds a social ecological ecosystem that provides the preservation of this region. And because of this, the concept of integrity is distinguished by placing social safeguards at the center of those actions. In this context, we must address not only the carbon storage and sequestration perspective, but also enduring the safeguards to the traditional communities that are in the front lines of environmental preservation, deeply incorporating them into local use dynamics, ways of life, and the social environmental challenges faced by traditional and indigenous populations. And we also share a view as well explained by all of them that came before me and all of those that will explain better and dive deep into the different debates, that the integrity in the Amazon region also involves a shared climate responsibility. And the different actors involved in the carbon market, they play a complementary role and must ensure that the climate finance is transparent, respects social and environmental rights, and generates concrete and lasting results. Thank you. Thank you, Bea. And now switching back to Portuguese. Obrigado, Bea. E agora, retornando para português, a próxima etapa do nosso webinar agora é um painel que vai discutir o que a Amazônia pode nos ensinar sobre integridade, que vai ser moderado pela Ana Carolina Sclo, diretora técnica de mercados e padrões na VCMI. Ana, a palavra está com você. Obrigada, Alan. Bom dia a todos. Falo aqui do Rio, no Brasil. Boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Bom, gostaria primeiro de agradecer ao convite, a oportunidade nos dada pelo World Business Council for Sustainable Development, para que a gente possa estar aqui hoje e apresentar o resultado desse trabalho tão importante. Gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, a Climate Focus pelo desenvolvimento do trabalho, a Amazon Investor Coalition pela parceria, né, e as secretarias aqui representadas do Acre e Rondônia, que nos permitiram fazer esse trabalho tão, esse mergulho, né, nesses estados na Amazônia. O Volunteer Carbon Market Integrity Initiative, o VCMI, foi estabelecido em 2021, né, com um claro objetivo de estabelecer as condições para que as empresas possam investir em mercados de carbono com confiança e com credibilidade, maximizando a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável e para o alcance global do Net Zero, né? E uma das formas de fazer isso é por meio do programa que a gente desenvolveu, que é o programa de estratégias de acesso voltados para países anfitriões, de modo que a gente possa fornecer o apoio e facilitar que esses países possam participar de forma efetiva em mercados de carbono com alta integridade, garantindo, né, que a demanda corporativa seja escalada, né, por créditos de carbono, e entregando o financiamento climático que é necessário e que pode, de fato, beneficiar a economia desses países, né? Conforme o Alan já adiantou, a ideia é que a gente tem agora uma conversa mais ampla. Eu tenho o maior prazer de estar aqui hoje com a Francisca Arara, secretária extraordinária de Povos Indígenas do Estado do Acre, Gazodá Suruí, superintendente estadual dos povos indígenas de Rondônia,
Fernanda Rezende Facchini, Head de Finanças Verdes da Natura e Co., e Carlos Aragon, secretário executivo da Força Tarefa dos Governadores sobre Clima e Florestas no Brasil. Francisca, eu gostaria de começar com você. Se a gente puder, a gente vai fazer uma rodada primeiro com todo mundo e depois a gente volta para poder abrir para as perguntas dos participantes. Então, minha primeira pergunta para a Francisca Arara seria para a gente poder entender um pouco melhor quais são as expectativas das comunidades indígenas do Acre em relação à repartição justa dos benefícios de projetos de carbono e quais são os mecanismos que melhor garantem a sua participação nas decisões dos projetos. Francisca, com você. Bom dia, Ana. Eu acho que cortou a tua pergunta, porque aqui a internet está... Você pode repetir? Com certeza, refaço agora. A ideia é entender um pouquinho com você quais são as expectativas das comunidades indígenas do Acre em relação à repartição justa dos benefícios de projetos de carbono e quais são os mecanismos que melhor garantem a sua participação nas decisões dos projetos. A Francisca parece ter congelado. Francisca, você conseguiu nos ouvir agora? Vocês me ouvem? Porque eu não estou ouvindo, a Ana está cortando o áudio dela. A gente te ouve sim, mas eu acho que você congelou. Você está me ouvindo agora, Francisca? Vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Gazodá. Alan, você pode, por favor, encaminhar a pergunta para a Francisca pelo chat diretamente para ela? E aí talvez ela consiga entrar logo depois. Então, só para a gente seguir adiante, Gazodá, se a gente puder passar para você, a ideia seria entender, no caso de Rondônia, quais são as lições aprendidas com projetos de carbono anteriores, né, que já foram desenvolvidos em Rondônia, e de que forma isso podem ajudar a promover alta integridade em novos projetos, olhando para trás para a gente ter as lições aprendidas e olhando para frente para seguir adiante de uma forma ainda melhor. Gazodá, você está conosco? Oi, bom dia. Bom dia. Canatenga e Tupimondé. Eu falo aqui da terra indígena 7 de setembro, né? Onde aqui eu vou acompanhar uma missão da Superintendência Indígena dentro do território indígena 7 de setembro, né? E para mim é uma honra, é uma grande satisfação de poder ter recebido o convite, né? De participar desse webinar, né? Que trata de um assunto muito importante, né? Que envolve também os povos indígenas, né? Porque eles são os principais atores, né? Eles que vivem diretamente da floresta, né? Vivem no meio da floresta, né? Então, não existe ninguém melhor do que povos indígenas entender qual que é a importância, né, da floresta amazônica para a vida humana, né? Então, é, Então, diante disso, os povos indígenas, né, no caso específico do povo Paité Suruí, né, a gente o povo Paité vem atuando há muito tempo de como usar de uma forma sustentável a potencialidade, o recurso que a floresta, a natureza oferece para a vida deles, né? Então, hoje, é, aqui em Rondônia, é, muitos outros povos também têm essa visão, né, de que a floresta ela é importante para a vida humana, né, para a vida indígena, né, porque ali na natureza está todo os recursos que é importante para a sobrevivência, né, para a saúde, para a alimentação, para a cultura, né. Então, então tudo isso ela é importante, né, para a vida humana, né, não só dos povos indígenas, mas de forma geral, né. Então, assim, ao longo da sua existência, né, principalmente pós o contato
os povos indígenas, eles, conforme foi integrando a sociedade, eles foram aprendendo, né, de como fazer o uso sustentável do seu território sem agredir o que ela tem a oferecer para eles na vida tradicional, né? Então, com isso, hoje, muitos povos indígenas, para entender melhor o uso sustentável do seu recurso, fizeram muitos estudos, muitas pesquisas, né? Como é o caso da elaboração do plano de gestão de muitas terras indígenas aqui em Rondônia, né? Criação de muitos mapeamento cultural, né? Etnozoneamento, né? E conforme esse avançar de cada pesquisa, eles foram desenvolvendo, criando várias alternativas econômicas sustentáveis, né, para poder investir em recursos, em projetos que é importante para a comunidade, voltado para a educação, cultura, meio ambiente, sustentabilidade, né? Então, uma forma melhor de captar recurso, buscar recurso, sem trazer impacto nenhum para a floresta. Então, muitos povos indígenas hoje acreditam em trabalhar com projeto de carbono, né? Com projeto de carbono, Excelente. né? Então, mas só que isso também trouxe um desafio muito grande para várias comunidades indígenas, né? Porque eu sou Paité Suruí, eu, eu tenho experiência, porque eu acompanhei de perto a elaboração, construção do projeto do Carbono Paité Suruí, né? Foi um projeto que foi discutido junto com a comunidade, né? Para poder ter entendimento se era viável ou não viável, quais os benefícios que o projeto traria, quais os impactos negativos. Analisando toda essa compreensão, foi muito importante para o povo Paité Suruí, né? Para poder pensar o projeto em médio e longo prazo, né? Porque é, é muito importante que a comunidade entenda, né, que é o projeto de carbono, né? Nosso caso, é, porque dentro da comunidade existem pessoas que ainda não têm compreensão da língua portuguesa, ainda tem indígena que não sabe ler e escrever. Então, para toda a comunidade, para todo um povo ter esse entendimento do que se trata esse projeto, é necessário que tenham várias reuniões, várias oficinas, né? Para eles poderem entender melhor e também acompanhar e participar da construção do processo, né? Então, essa iniciativa foi muito importante para o povo Paité Suruí, né? Para que eles pudessem acompanhar de perto, através das suas lideranças, homens, mulheres, né? Jovens, né? Para eles também contribuir e participar dessa construção, né? Para que a comunidade toda possa ser beneficiado com isso, né? Para que a comunidade também possa desenvolver esse projeto de uma forma organizado, planejado, né? Para que não possa sofrer no futuro com, com prejuízo, né? Porque a gente entende muito bem que todo projeto é independente se seja projeto sustentável, ele pode também ter o seu lado negativo e o seu lado positivo, né? Então, é muito importante que nesse processo que o povo indígena tenha essa compreensão, né? É muito importante que possa oferecer para eles esse tipo de capacitação para que eles possam ter esse entendimento, né? Para poder desenvolver e executar um bom projeto, né? E nesse sentido que hoje, né, a gente tem essa experiência, né, que nem toda a comunidade sabe que é o projeto de carbono, né? Então, hoje, né,
através do Superintendência Estadual dos Povos Indígenas, a gente tem essa visão, né, de que a gente precisa envolver a comunidade para que eles possam acompanhar, participar no processo de construção, de entender do que se trata o projeto e como que ele vai trazer o benefício que vai fortalecer a sua valorização, preservação da sua cultura e do seu território, né? E beneficiar outros projetos que já são desenvolvidos pela comunidade, como é o caso da agricultura sustentável, do extrativismo, né? Do artesanato, que é o fonte forte das populações indígenas hoje no nosso estado de Rondônia, né? Então, hoje, aqui no estado de Rondônia, além do povo Paité Suruí, nós temos projetos de carbono feito pela própria comunidade, junto com empresas, né, financiadoras, né, dentro da terra indígena Alta Floresta do povo Tupari, da terra indígena Igarapé Lourdes, em Ji-Paraná, né, e que estão tendo um caso de sucesso, né? Porque a gente vê a execução, os benefícios, a implementação dos projetos alcançando cada vez mais as populações indígenas, né? Então, eu acho que para ter um bom projeto de carbono de sucesso que beneficia realmente as comunidades indígenas, eu, no meu pensamento, no meu entendimento, precisa trazer as populações para participar desse processo de discussão, de debate, para que seja um projeto participativo que realmente venha atender o interesse de toda a comunidade indígena, né? E claro, isso vem fortalecer, né, o trabalho do governo, né, que é a- que é que é a instituição que vai fazer a articulação, né, e a parceria, né? E, e só tenho a agradecer todas essas pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, né? Porque isso para mim é uma garantia, né, de direito, né, que vai ser visível para todo mundo, né? Não é uma coisa escondido, né? E é isso que a gente quer, né? Alcançar todas as comunidades através de reunião, eh, roda de conversa, incluindo todo mundo, para que eles possam participar todo mundo junto, né? E entender, né, como que isso vai acontecer, para que todo possa ganhar com isso, né? Então, como eu falei, a experiência que nós tivemos no passado aqui, a gente aprendeu muito com isso, né? O povo Paiter, por mais que fizeram um projeto de construção de quase 7 anos, né? Ainda não conseguiram finalizar o projeto com sucesso, né? Então, nesse sentido, para mim, eu acho que a comunidade precisa participar, né? Precisa ter oficina de capacitação, né? Porque gerir recurso não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente capacite, né, pessoas, né, que venham ajudar a fazer gestão, né, do próprio recurso, do próprio projeto, né? Então, Com certeza, Gilda. então é Muito isso. obrigada. A honra de ouvi-lo é toda nossa e eu tenho a terrível função de ter que cortá-lo agora brevemente para a gente poder escutar algumas vozes que talvez possam complementar o que você está trazendo. Eu aprendi já uma enormidade. Muito obrigada por estar com a gente hoje, por compartilhar a sua experiência numa fala tão inspiradora. Dado que você falou um pouco de lições aprendidas, né, e de como os parceiros devem se aproximar, eu queria agora me voltar para você, Fernanda, se possível, e escutar um pouquinho de você. Quais são as responsabilidades dos setores, dos atores do setor privado para garantir que os investimentos no mercado de carbono na Amazônia promovam a inclusão social genuína, como a gente acabou de escutar, né, do Gazodá trazendo para a gente, e defendam os direitos das comunidades indígenas e locais? Bom, bom dia, boa tarde aí. Obrigada, Ana, pelo convite, ao ICMA, ao World Business Council, aí as instituições que estão organizando o painel. Bom, a Natura atua há mais de 25 anos na região amazônica
E antes da gente interagir com essas comunidades no âmbito do carbono, a gente já falava com eles com muito respeito aí ao conhecimento tradicional para executar a compra dos ingredientes, né, da bioeconomia. E isso trouxe para a gente muitos aprendizados aí no que diz respeito a como estabelecer essas relações, né? O Gazodai está falando, trouxe com muita experiência e um lindo aprendizado a forma como ele traz, mas a Natura sempre buscou cumprir, obviamente, acho que o setor privado tem que cumprir todas as regulamentações e a gente precisa entender que os projetos de carbono, eles são um veículo de transmitir receita, mas também para fortalecer os direitos, gerando renda, aumentando a dignidade, tendo as conversas do consentimento livre prévio informado, né, que é um tema fundamental, eu acho, para as empresas que vão desenvolver projetos com comunidades, com povos indígenas, para que eles entendam os seus direitos e que eles saibam as responsabilidades que estão sendo assumidas, mas também que esses são projetos que são projetos de longo prazo e que isso vai para além dessa primeira geração que está participando da conversa, então, com todo o cuidado que isso precisa ser feito. Eu acho que é importante trazer, né, a Natura como uma das primeiras empresas que recebeu reconhecimento de vocês pelo claim de integridade em projetos de crédito de carbono, mas acho que é importante trazer que antes de sair para comprar créditos de carbono ou buscar o caminho de compensação, é importante que o setor privado tenha clareza da sua responsabilidade, primeiro de publicar os seus inventários, ter metas claras e transparentes, olhar para os projetos de crédito como uma perspectiva de adicionalidade, é isso que traz todo esse cuidado e quando estiver se relacionando com os povos tradicionais, respeitar e participar do processo, atendendo todas as regulamentações para garantir que os direitos humanos e principalmente a questão de transferência de renda ela seja colocada de uma forma clara e transparente, que não haja dúvida nesse processo, mesmo que seja um processo demorado. Acho que esse ponto do tempo é um ponto fundamental, né? Eu acho que é importante que exista representatividade da cooperativa, não é falar somente com o líder, assim, é importante que todas as partes entendam o que está acontecendo no território e que elas se vejam representadas. A Natura tem exemplos muito emblemáticos, né, como um projeto que a gente tem no RECA, que fica na região dali da Nova Califórnia, onde a gente está há mais de 20 anos e a gente tem uma história muito bonita, porque nós começamos o relacionamento comprando ingredientes da sociobioeconomia, oferecendo aí uma possibilidade de renda para essas famílias que trabalhavam já com sistemas agroflorestais, né, vendendo ingredientes para a indústria de alimentos. Quando a gente começou a falar sobre os projetos de carbono e começou esses diálogos, a gente teve um nível de adesão baixo inicialmente, e à medida que esse projeto foi se desenvolvendo, trazendo prosperidade, a gente conseguiu trazer mais famílias, mais pessoas da cooperativa para conversar e entender o valor que estava sendo criado, o quanto essas áreas elas começaram a aumentar a sua produtividade em função da conservação ambiental que estava sendo gerada ali na região. Hoje a gente tem números que apontam que 50% da receita ali dessa cooperativa vem da venda dos ingredientes e mais 50% vem da venda dos projetos de carbono. Então, isso foi feito ao longo de alguns anos. Então, permanecer nesse relacionamento, parar para ouvir, estabelecer diálogo, essa é uma parte fundamental. Excelente, Fernanda. Muito obrigada por compartilhar também a experiência tão rica e de longa data. Você tem toda a razão. Acho que a ideia temporal
faz muito sentido. A gente não é transpor para eles a nossa urgência urbanista, mas é a gente entender que é uma outra realidade, uma outra dinâmica e com outro tempo. Obrigada por ter compartilhado. Carlos, eu acho que a gente já ouviu um pouco, né, dessa experiência de Rondônia, né, e da experiência também do setor privado, né? Eu acho que você traz um olhar ainda mais amplo para a Amazônia. A gente queria entender com você um pouquinho quais são os principais desafios que você considera serem comuns aos estados amazônicos que enfrentam atualmente para implementar projetos de carbono com alta integridade. Bom dia, só me confirma se está me ouvindo, por favor? Estamos ouvindo. Perfeito. Obrigado pela oportunidade de participar, obrigado ao consórcio implementador do guia, que é um instrumento fundamental para todas as regiões de floresta tropical. E eu queria começar mencionando que a importância de soluções baseadas na natureza para regiões de floresta tropical. Eu diria que não somente para o Brasil, Ana, mas para a Amazônia regional e para outras regiões de floresta tropical, que incluem o México, Indonésia e vários países da África. O segundo ponto da relevância desse tipo de iniciativas e da adoção de soluções baseadas na natureza como meios de efetivar reduções de emissões e poder atender o sentido de urgência, né? Como fazer acontecer. Conforme tem sido discutido nas últimas COPs, e certamente Belém, inclusive a COP da ação pelo clima, a gente não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo para experimentar, não temos mais tempo para soluções burocráticas. Nós precisamos de fazer acontecer, e nesse sentido, projetos de redução de emissões em regiões de floresta tropical são super importantes. Eu diria que também há um terceiro aspecto importante que tem a ver com quando a gente compara projetos de redução de emissões, né, ou programas de redução de emissões, com outros tipos de projeto de redução de emissões, seja da indústria, seja do setor de energia, transporte, enfim. Eu diria que os projetos de Rede Mais, em geral, são projetos que geram uma maior adicionalidade. E isso é fundamental para os estados de floresta tropical, para as regiões de floresta tropical, porque, embora, em geral, o fluxo de financiamentos seja feito seguindo a lógica de fluxos de redução, seja por desmatamento ou degradação, os benefícios, ou a distribuição dos benefícios é feita utilizando critérios de estoque. E isso beneficia diretamente as populações que têm contribuído historicamente com a conservação da floresta. E há um quarto elemento que eu creio que é fundamental para a adoção de soluções baseadas na natureza e a relevância para os estados que estão localizados em regiões de floresta tropical, de intensificar o acesso ao financiamento climático, acessando esse tipo de benefício, de alternativa, e tem a ver com a escala necessária para as transformações necessárias para, de fato, atingirmos as metas climáticas globais. Eu creio que os projetos e programas de soluções baseadas na natureza são fundamentais para que essa escala, de fato, possa acontecer. E desta forma, beneficiar diretamente os objetivos e as metas que os governos subnacionais em regiões de floresta tropical têm adotado. Maravilha, Carlos, muito obrigada. Eu fui informada de que a conexão da Francisca foi restabelecida. Francisca, você está conosco? Sim, estou. Voltei. Estava Ótimo, ouvindo. ótimo. Maravilha. Então, a gente gostaria muito de ouvir de você também, Francisco, um pouquinho, na sua perspectiva, quais são as expectativas das comunidades indígenas do Acre em relação à repartição justa dos benefícios de projetos de carbono e quais mecanismos melhor garantem sua participação nas decisões dos projetos. Se eu puder pedir para você ser um pouco breve na resposta, só para a gente poder também ter a chance de endereçar uma das perguntas que a gente recebeu, seria ótimo. Obrigada. Então, como queria primeiramente agradecer pelo convite, agradecer o meu colega Gazudá, que é só ele que está aqui, né, das secretarias, ele é lá de Rondônia, o nosso secretário Leonardo, que já fez uma fala. Eu vou só complementar um pouco o que o Léo falou.
como ele falou, né, o Acre, nós já tem essa pegada desde 2012, da estratégia de repartição de benefícios. Esses benefícios que chegam, eles vêm para complementar as políticas públicas, né, que nós já executa aqui no estado do Acre. O estado do Acre tem 36 terras indígenas, dessas 36, já 29 têm os seus planos de gestão territorial e ambiental, que isso espera recursos, né, de fundos climáticos, de políticas públicas que venham chegar nos nossos territórios para atender às nossas necessidades. Hoje, mais do que nunca, nós estamos enfrentando agora os eventos extremos, né, que nós precisamos se adaptar e enfrentar o que nós estamos vivendo nesses 3 anos, que é urgente ter recursos para essa adaptação, para apoiar a segurança alimentar, os recursos hídricos, água nos territórios. Então, nós não temos muito tempo, né, para estar discutindo, porque o Acre já tem essa expertise num programa de rede mais jurisdicional e agora nós estamos tratando esse novo momento para o mercado de carbono, mercado regulado ou privado, como for o melhor, né, porque com a lei do carbono deixa muito livre isso. E uma coisa boa que a gente tem é a salvaguarda socioambiental, né? A transparência, respeitar os direitos dos territórios. Acho que a salvaguarda ela precisa prevalecer, porque carbono sem reputação ele tem preço zero. Então, isso é muito importante a gente entender, né? E isso o Acre faz muito bem, o diálogo, as consultas, fazendo com, não para, ouvindo metodologia, construindo junto. A formação, nós temos o Instituto de Mudanças Climáticas, que a lei do Sistema de Incentivo de Serviços Ambientais está lá, que é o CISA, nós temos a SEVA, suas governanças, tem desafio também, mas isso vai melhorando no longo dos tempos, então, cada política, cada programa, cada projeto tem que respeitar essas normas, princípios que o Acre já tem. Muito obrigada. Nós estamos aqui esperando que esse recurso, de fato, chegue, né, os benefícios, para poder a gente pensar na repartição de benefícios, porque sem benefício não tem repartição de benefício, e nós estamos esperando que isso aconteça, mas para isso acontecer tem que ter reputação, senão não vem recurso, não vem nada. Com certeza, Francisca, muito obrigada. Você acabou dando um salto e respondeu a outra pergunta que eu ia trazer, e de repente eu trago o Carlos para complementar agora em 2 minutinhos, que é justamente sobre as salvaguardas que você já mencionou nesse contexto específico tão rico do estado do Acre, na Amazônia brasileira. E aí a pergunta, Carlos, é quais são as salvaguardas que existem para garantir a proteção desse setor tão importante para o povo brasileiro e para a Amazônia, diante dos críticos e negacionistas internacionais que desejam prejudicar esse setor tão relevante e impactante? É uma pergunta que a gente recebeu. Em 1 minutinho, se você puder, eu acho que complementar a fala da Francisca, a gente encerra com louvor. Talvez só focar em 3 informações-chave que é importante compartilhar com todos os nossos os participantes dessa webinar. O primeiro é que, embora as salvaguardas sejam parte do conceito de rede mais ou de soluções baseadas na natureza, para o caso dos estados da Amazônia Legal no Brasil, as salvaguardas fazem parte das políticas internas, né? Mesmo antes do processo de aprovação do conceito de rede mais no âmbito da Conferência das Partes, as salvaguardas para trabalho com povos indígenas já faziam parte das políticas estaduais de meio ambiente. O segundo elemento está relacionado com o próprio conceito. 2 das salvaguardas associadas ao conceito de rede mais focam diretamente o trabalho com os povos indígenas e comunidades tradicionais, tanto no que se refere a processos transparentes e de gestão participativa, quanto a poder apoiá-los nas tarefas que historicamente têm executado como guardiães do meio ambiente. E o terceiro ponto está relacionado com que, de fato, as salvaguardas são associados ao conceito, são parte daquilo que a Francisca tem chamado, ou tem destacado como adicionalidade. O que faz das propostas ou das soluções baseadas na natureza muito importantes, não somente para cumprir com a nossa obrigação de redução de emissões, mas também para cumprir com as nossas obrigações de fazer justiça climática, são
o trabalho com os povos indígenas e comunidades tradicionais, que fazem parte desse conceito. E são inerentes, não há como falar de rede mais sem falar de justiça social, de justiça climática e distribuição de benefícios com povos e comunidades. Com certeza. Carlos, muito obrigada. A todos eu anuncio que esse guia ele vai estar publicado e vai ser lançado na segunda semana da COP, então, por favor, acompanhem de perto, vale a pena. Para as considerações finais, eu gostaria de convidar Marcelo Brito, secretário executivo do Consórcio Amazônia Legal e enviado especial da COP 30 para os governos subnacionais amazônicos. Marcelo, com você. Obrigado, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Olha, são tantos amigos aqui na página que eu não vou citar por nome, então fica aqui um grande abraço a todos, um prazer vê-los aqui e cumprimentando aqui os secretários especialmente, que são os apoiadores e os incansáveis trabalhadores lá do Consórcio da Amazônia. É excelente essa iniciativa, aliás, outras iniciativas como essa em outros setores também estão em gestão, né, e serão apresentadas durante a COP. Então, essa cartilha é super bem-vinda. Também será apresentada a primeira cartilha de regularização fundiária produzida pelos presidentes dos institutos de terra dos 9 estados da Amazônia Legal, entre outros, o que mostra uma evolução naquilo que é o mais básico quando a gente fala de qualquer conceito de programas de carbono, que é compliance. É compliance com a lei. Tá? É você estar totalmente legal nesse processo. Naturalmente, nós estamos falando aqui de um sistema de dados que possam ser auferidos, que gerem informações críveis, né, fidedignas, que tragam credibilidade e transparência e que levem à integridade necessária que o investidor precisa. Nós não estamos falando aqui da economia tradicional, onde nós já temos um histórico de riscos financeiros e econômicos para praticamente tudo. Nós estamos falando de um mercado de futuro, onde nós não temos ainda uma análise muito bem feita de riscos econômicos e financeiros. Então, os desafios estão, em princípio, na validação de todos esses dados tão importantes. Nós estamos falando aqui de catástrofe ambiental rural, onde alguns estados estão muito adiantados e outros estão praticamente em zero, o que é muito lamentável, depois de 13 anos do Código Florestal. E por que eu cito o CAR? Porque essa é uma ferramenta muito importante para a regularização fundiária. Você não consegue fazer regularização fundiária se o seu CAR não tiver validado, para que te possa dar acesso aos programas de PRA dos estados. Tá? Então, eu diria que é de extrema necessidade que os sistemas de rastreabilidade, já muito empregados hoje para a maioria das commodities agrícolas, também sejam implementados para os programas de carbono. Porque nesses sistemas de rastreabilidade você checa compliance fundiário, compliance social, compliance ambiental, regramento com as leis locais, regramento com as leis federais, regramento com as leis internacionais que o país seja signatário e assim por diante. Então, ou seja, é um passo muito importante. Chegando agora na COP, gente, tem 2 assuntos de extrema importância que precisam de uma solução para que possa dar a aceleração necessária aos sistemas de carbono florestal. O governo brasileiro precisa, de uma vez por todas, trazer qual que é a mensagem final em relação ao artigo 6.2 do artigo de Paris. Isso é importantíssimo para a questão do regramento da compliance e dos programas de investimentos de carbono aqui no Brasil. E a conferência, né, a somatória dos países, precisa, de uma vez por todas, decidir o que fazer com 6.4. Porque a definição do tempo de permanência dos projetos de carbono é o que vai mostrar se eles serão viáveis ou inviáveis. Permanência eterna de 100 anos, como alguns países estão pregando, simplesmente não é um tiro no pé, é um tiro de canhão nas pernas dos sistemas florestais mundiais, o que nos deixaria à mercê somente de soluções baseadas em ciência, escanteando soluções baseadas na natureza. Eu acredito que as soluções climáticas do mundo elas virão na somatória desses 2 processos, soluções da natureza,
mais soluções de ciência. E é isso que a gente espera, para que a gente possa ter a consolidação dos sistemas jurisdicionais estaduais, já estão adiantados no Acre, no Tocantins, no Pará, Mato Grosso e outros estados que estão em construção no Brasil. Que a COP seja não um ponto de chegada para nós, mas um ponto de partida, unindo os povos das florestas, as populações tradicionais e também aqueles que elegeram a Amazônia como seu ponto de vida e de desenvolvimento, integrando todos esses num modelo de desenvolvimento adequado, sustentável, socialmente correto e que possa integrar realmente o Brasil no mercado mundial. Então, é a nossa oportunidade e espero que a gente possa, nesse grande momento de troca de informações, criar os diversos sistemas de colaboração pré-competitiva para impulsionar o mercado de carbono no Brasil de uma vez por todas. Muito obrigado a todos, espero ver todos em Belém. Boa sorte e que a partir de 22 de novembro a gente saia com uma nova agenda mundial muito mais positiva, que será a agenda da Amazônia. Abraço, gente. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. Um grande abraço. Obrigado.